toda a parede do órgão e da parede abdominal. E o único órgão que é intraperitoneal de verdade é o ovário. E o ovário, por que é? Ele é intraperitoneal porque quando ovula, a trompa tem que ir lá, a trompa fica tipo uma mãozinha assim, ó, vai lá, o óvulo está aqui, vamos dizer que isso aqui é o óvulo, vem e faz isso daqui, capta o óvulo para poder ocorrer a fecundação que ocorre dentro da trompa. Isso daqui que é muito importante, tá? Essas estruturas e ligamentos, ó, tem de suspensão, orientação e sustentação. O que é os ligamentos? Quais são os ligamentos de suspensão? É só lembrar, né, que tem alguns que gostam daquelas calças que tem tipo um suspensório, né, uma alcinha assim que prende aqui, né? Era muito utilizado na época, né, galera? E aí, isso chama-se ligamento de suspensão. Quais são os ligamentos que são de suspensão? Tá? A gente tem os ligamentos cardinais, também chamados de McEnroe, ou laterais. Eles são esses com esse aqui, com o ligamento útero-sacro, são os mais importantes. A gente vai ver em uma dos slides a seguir, onde que eles se encontram. Tá? E esse ligamento, e o ligamento pulvo-vesical e o vésico uterino. Depois a gente vai ver também tudo isso. O ligamento largo e o ligamento redondo, ele é só de orientação. O que é ligamento de orientação? É para não deixar torcer no próprio eixo, que ocorre quando tem um tumor de ovário, um cisto de ovário, o peso faz com que ocorra uma torção no ligamento próprio do ovário. O que é ligamento próprio do ovário? Aquele que sai do útero e prende o ovário ao útero. E tem o ligamento infundíbulo pélvico. Mas quando esse ligamento aqui é muito extenso, facilita. Tá? Então, um cisto de mais ou menos 6 centímetros, ele tende a ocorrer essa torção. E o quadro clínico é bem interessante porque torce, aí sente dor, somente quem vai para a academia. E só que pode chegar uma hora que ele pode fazer várias torções e não desfazer. Então a mulher às vezes está com cisto, torce, distorce, e não é praticamente o ovário que está doendo, sim a isquemia causada pela torção. Então vai ser uma dor bastante chata. E a outra estrutura importante é o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é se fosse como o fundo da calça. Então, que entra todo isso aí que vem para poder não esquecer. Então, são os ligamentos e o assoalho pélvico que são importantes, né? Que é também chamado de diafragma pélvico e urogenital. Isso que é composto, mas que é muito detalhe. Eu quero que saiba o que é um assoalho pélvico. A gente vai ver as estruturas na frente. Aqui já mostrando de forma bem simples, né? Ligamento largo. Isso aqui, eu quando dou essa aula, eu fico um saco, por quê? Interessante quando você entra na cirurgia, você aprende para sempre, e é muito, muito fácil. Aqui mostrando o ovário, ligamento, aqui a trompa, né, desde as fímbrias, o istmo, até chegar aqui, esse ligamento que já no útero. Às vezes eu corto a gravidez ectópica aqui. Essa aqui, quando rompe essa gravidez ectópica aqui, da hemorragia intraabdominal imensa, o paciente pode chocar. Tá? E às vezes ela ocorre, é mais comum, e qualquer processo infeccioso ou endometriose compromete o funcionamento da trompa, que tem média de 12 centímetros, e pode levar a obstrução e romper isso daqui. Tá? Então, e você já vai saber, ó, tem um atraso menstrual, então você já vai suspeitando, e nem sempre o beta-HCG dá positivo. Vamos ver aqui, mostrando aqui de uma forma esquemática mais fácil, mostrando aqui esse espaço retrovaginal, porque esse aqui é um corte assim, né? Mostrando, e aqui o ligamento, ó, de McEnroe, cardinal ou lateral, tá? Serve bilateral. O ureter passa aqui, ó, a 1,2 centímetros do istmo.
Então, na hora que você liga a uterina, ou vai ligar esse paramétrico, para tirar o útero, precisa ligar aqui, ó, pode levar o ureter junto. Corre muita lesão de ureter por falta de orientação. Então, se eu coloco na prova, ao se fazer uma esterectomia, qual ligadura de secção que pode levar uma lesão do ureter? Ao ligar o paramétros laterais. Tá? Então, a gente vê isso no dia a dia. E quem faz oncoginecologia, geralmente no câncer, a gente tira o ureter que está aqui, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Esse é o ligamento aqui, ó, ligamento pulvo-vesical. O que é pulvo-vesical? É lógico que vai da pulvo até a bexiga. E o vésico uterino. Isso daqui, esses dois ligamentos são importantes por causa da cistocele. O que é a cistocele? É a bexiga arreia. E às vezes a mulher se queixa de uma bola na vagina. Aí quando ela chega com a queixa assim de bola na vagina, pode ser desde uma cistocele, uma retocele, que é a parede vaginal posterior teve algum dano no assoalho pélvico, nesses ligamentos, levando a esses problemas. Geralmente, isso ocorre com o envelhecimento e enfraquecimento dessa estrutura por falta dos estrogênios. Então, a mulher é muito dependente do estrogênio. Em termos de assoalho pélvico, que é o mais importante, é isso daqui, tá? Tem, ó, músculo levantador do ânus, a gente costuma colocar na prova. Ele é formado por 3 músculos. O músculo pulpococcígeo, então é fácil guardar. O músculo pulpococcígeo sai da pulpa até o cóccix, e todos eles vão até o cóccix, né? E iliococcígeo e o músculo coccígeo propriamente. E aqui está mostrando aqui as setinhas, mostrando. Se alguém quisesse aqui de anatomia, não tem problema pegar essa aula, mas eu coloco geralmente do jeito que seja uma anatomia funcional. Por que ocorreu o prolapso de útero? Ou foi de alteração do assoalho pélvico ou dos ligamentos. Então, mostrando que o músculo pulpo-retal, tá? Que é esse músculo aqui, ocorre às vezes em parto normal de ter lesão daqui, ó, dessa rafa aqui, e chegar até a mucosa do reto. Parto normal, e hoje até estava conversando com alguém e falando sobre isso. E existe hoje uma modinha de que parto natural, deixa, né, a mulher foi feita para ter parto via vaginal. Isso é mito. Então, quando tiver lá numa faixa etária que a mama tende a ficar pendente, então não coloca silicone, porque a natureza quis assim. O mundo evoluiu para a gente se beneficiar de quê? Da evolução. Se eu sei que eu posso chegar em um lugar mais rápido de avião, eu não vou a pé. O avião pode cair? Pode, tudo tem risco. Mas assim, as coisas passam a ser os extremos, isso é péssimo. Agora, se eu chego e vejo que está evoluindo um trabalho de parto normal, eu não vou indicar uma cesárea, mas eu tenho que ver se está tendo algum sofrimento fetal ou não, para indicar ou não uma cesariana. Mas não é nenhum absurdo a mulher, e isso a FEBRASGO considera legal, ético. A mulher tem direito de escolher a via de parto. Eu sou defensor ferrenho da cesariana, né? Mas vai ficar uma cicatriz aqui, só pode ter até 4 filhos, porque senão depois o útero não aguenta mais. Quase ninguém tem condição de ter mais de 4 filhos hoje, né? Agora, se a pessoa quiser, o problema também é dela, mas dá para fazer, né? Uma cesárea, a mulher pode ir lá no salão de beleza, quando tiver entre 39 e 40 semanas, fazer uma maquiagem, fazer uma escova, vai lá com o marido, fica num apartamento, mas isso em termos de saúde pública é possível? Não. Às vezes não tem nem leito para internar paciente de trabalho de parto. Eu estou falando para a realidade de classe média, de coisa assim. Então, mas é igual com esse pouco de silicone. É possível, quem não tem condições de colocar uma prótese de silicone, fica por mais de 20 mil. Então, para a população, em termos de saúde pública, não é possível, tá? Então, essas coisas a gente precisa meio colocar na balança, de acordo com que cada um tem condições. Então, pode ocorrer essa lesão aqui.
Então, guardar isso aqui, que esses músculos são muito importantes para, em termos da assoalho pélvico, manter os órgãos genitais internos. Aqui mostrando como se fossem dois triângulos invertidos, tem esse daqui, que é chamado de diafragma urogenital, que pega o quê? Desde a parte urológica até o vaginal. Essa regiãozinha aqui é chamada de períneo. Alguém às vezes fala períneo posterior ou anterior. Só existe um tipo de períneo. Você não precisa dizer que é anterior ou posterior. Não, só existe esse espaço entre a fúrcula vaginal e o reto. Então, isso às vezes lesões aqui podem levar até incontinência fecal. O enfraquecimento desse assoalho pélvico pode levar ao quê? A uma retocele, ou seja, o intestino reto ele tende a paular a parede vaginal internamente. E quando que isso ocorre? Isso ocorre em quem fez, por exemplo, 3 partos cesarianos, incontinência urinária, prolapso uterino. Vai acontecer em quem fez parto via vaginal e às vezes tem um feto macrossômico, aquele feto lá com 4 quilos, uma má assistência ao trabalho de parto, ele nasce de qualquer jeito, esgarça tudo e não tem como não lesar essas estruturas. Isso, com o envelhecimento, é um prato feito para ter os prolapsos. Então... Israel, já que você falou de períneo aí, períneo deriva do latim perineio, em torno do ânus, perineio, ao redor do ânus, tá bom? Então, para você não esquecer que era a parte posterior. Aqui assim, eu não quero que decore esses textos, eu quero que vocês apliquem pelas estruturas. Aqui mostrando o que? Ó, o ureter, aqui a aorta, ilíaca comum, bifurcando, ilíaca externa, ilíaca, aqui não, aqui é comum, mostrando aqui, artéria, não está certo, a aorta, ilíaca externa, ilíaca interna, mostrando a artéria glútea superior. Então, por que eu quero saber isso? Tem uns 4 meses eu fiz uma ligadura de ilíaca interna, paciente com câncer de colo, sangrando muito, e não dá para fazer radioterapia hemostática. Aí, é um procedimento relativamente fácil. Só que depois da ilíaca comum, aqui geralmente 2 a 3 centímetros sai a glútea superior, que vai fazer o quê? Toda a irrigação dos glúteos. Então, se eu fizer uma ligadura aqui, eu vou causar necrose em toda essa musculatura. Olha como que precisa conhecer a anatomia para operar. Então, eu venho e ligo aqui, ó. Ligo aqui uns 3 centímetros abaixo, e aí eu não pego essa região. Mostrando que a ilíaca interna está a vesical superior e a artéria uterina. Durante a cirurgia de Vertime, a gente pode vir aqui e ligar a uterina na saída da ilíaca interna. Então, mostrando que precisa conhecer. E olha o danado do ureter aqui que apavora todo mundo, onde ele está passando, bem pertinho. Aqui é sobre os vasos linfáticos, eles recebem os mesmos nomes que as artérias. E aqui é os linfonodos, mostrando os linfonodos da ilíaca interna, da ilíaca externa, da ilíaca comum, até chegar ao paraórtico. Durante a cirurgia para câncer, em termos de câncer de colo, a gente procura retirar quase todos aqui. Já na cirurgia de endométrio, a gente faz só uma amostragem desses linfonodos, tá? Mas não tem tanta importância, é só saber que tem esses linfonodos e na cirurgia precisa retirar. E em um exame complementar, uma tomografia, ultrassom ou ressonância, ele vai mostrar o quê? O aumento desses linfonodos, que estão no tamanho habitual, e você já puxa já um câncer já avançado. Tá? Paciente que chega com sintomas de um câncer de colo, se ela já não está urinando, pode ser porque o ureter esmagou, o paramétrio lateral esmagou esse ureter e está dando obstrução e insuficiência pós-renal. Aqui é só em termos de dissecção, no caso de um câncer de vulva, mostrando
Geralmente a gente vai uns 2 dedos abaixo do ligamento inguinal e faz uma amostragem para ver se o câncer está só na vulva ou já deu metástase para linfonodos inguinais. Isso daqui tem gente que às vezes com alguma maldade que coloca, mas isso não é sempre, que às vezes coloca na prova. A veia ovariana esquerda, ela vai para a cava ou vai para renal esquerda? Para a renal esquerda. Às vezes coloca isso em provas de concurso, provas de residência. Mas qual a importância disso? Nenhuma. Tá? Mas eles querem que você erre. As tubas uterinas, a gente já falou da importância da captura do óvulo, transporte, é onde ocorre a fertilização, né? Ocorre a fecundação, e da captura do óvulo até chegar à cavidade uterina demora em média 6 dias. Você imagina se tiver uma trompa com um certo processo infeccioso, esse óvulo vai demorar para chegar, ele vai chegar na cavidade uterina no momento que aquele endométrio não está receptivo. Esse endométrio é receptivo em torno de 4 horas a 6 horas para poder conseguir implantar. Senão não consegue. E muitas vezes ele vai ficar pela trompa. Tá? Então, o problema de doença inflamatória pélvica, das ISTs, é uma obstrução das trompas. E às vezes você faz até um exame chamado histerosalpingografia, que gera um contraste pelo colo do útero, cavidade uterina, e esse contraste passa nas trompas. O fato desse contraste passar pelas trompas, que ele chama o corte positivo, isso não quer dizer nada. Você pode ter anatomicamente uma estrutura normal a um exame complementar e ela não ser o quê? Funcionante. Aqui mostrando a importância do ovário, e isso aqui é interessante que os folículos primordiais eles ficam no epitélio ovariano com uma espessura de mais ou menos 3 milímetros. Então, qualquer dano que você tenha nessa superfície desse ovário, você pode levar uma perda de folículos muito grande. Por exemplo, antigamente, na endometriose, a gente cauterizava. A cauterização chega a 5 milímetros de profundidade. A gente retirava o cisto de endometriose, que cauterizava aquilo tudo. Olha que desgraça. Né? Você até curava da endometriose, mas levava o quê? Uma falência ovariana. Destruía muitos folículos. Então, a importância de conhecer o ovário, ter um ligamento próprio do ovário, é uma medida que geralmente é 5, 3, 3 ou 5, 3, 2 de volume quando se multiplica isso daí. O útero, mostrando que o útero é um órgão fibromuscular, de musculatura lisa, que serve para algumas coisas que são muito importantes. Né? Para ter neném, e é um órgão fantástico, você pode desnervar, tirar a irrigação e que consegue gestar. Consegue ter uma gestação normal. Tá? É uma coisa assim impressionante. Mas ele serve então para isso, para ter mioma, para ter dismenorreia, aquela dor desgraçada durante o fluxo menstrual, para ter mioma, adenomiose, câncer de colo de útero, câncer de endométrio e sarcoma uterino. Então, e não faz falta nenhuma em termos de função sexual. Tá? E não é porque tirou o útero que fica, ficou oca, né? Isso é muito comum a gente ouvir no consultório. Nossa, ficou oca, não ficou sem nada. O que preencheu aquilo? Né? Homem não tem útero, né? E não é o. Né? Então, isso é importante, que todas essas coisas podem acontecer. Tem uma que é o endométrio, que fica dentro do miométrio, são lagos. Quando tu tem o estímulo do endométrio, estimula esse endométrio dentro do miométrio e faz com que a mulher sangre muito e tenha dificuldade de contrair esse útero para parar o sangramento. É uma doencinha danada. Olha como que a mulher sofre. Mostrando só o colo, que no exame especular isso aqui é um colo normal. E essa partezinha externa a gente chama de ectocervix,
E aqui, esse é um orifício circular, para quem nunca teve filho, e é a endocervix. Então, quando vai colher um preventivo, colhe da ectocervix e da endocervix, que introduz uma escovinha. Né? Isso que é importante saber o que é um colo normal e um colo anormal, isso que importa. Então, porque isso aqui vai ser tudo visto em cada aula específica. Então, só que vai ter realmente como fazer a anamnese, já direcionar sua hipótese diagnóstica. Triângulo genital não tem importância aqui não. E mostrando também que é muito simples, mostrando... Isso aqui é purificação importante, né? Paciente com hiperplasia de suprarrenal, com SOP, com uma síndrome de Morris. A purificação é diferente essa distribuição. Temos grandes lábios, o clitóris, né? a uretra. Então, isso aqui também com envelhecimento, em cada fase da vida, por exemplo, desde a criança até a senectude, esse grande lábio praticamente desaparece por falta de estrogênio. A gente vai ver durante o estudo. Tudo isso você tem que ver no exame físico, na anamnese e exame físico. E também posso pular. Isso daqui mostrando como que é importante conhecer a anatomia e a queixa da paciente. Tá? Isso aqui foi o Carlos Henrique que operou, esse aqui eu operei com o Carlos Henrique. Isso aqui é um prolapso uterino, de uma multípara. Se eu coloco na prova, o paciente chega com queixa de bola e ao exame físico, constata que tem o útero. Quais as estruturas que não conseguiram manter esse órgão genital interno? Então, mostrando aqui, passou-se o cateter vesical, aqui ó, é o orifício do colo do útero, retirou tudo e ficou assim. Esse aqui eu não sei não, foi você que fez, tá? Eu? Foi. Eu tenho horror de fazer esse tipo de cirurgia, porque você tem que fazer sentado, isso dá uma dor, ou meio de pé, é a posição e o espaço, isso dá uma dor nas costas danada. Aí eu deixo o cara aí que faz. Aqui é mostrando um cisto torcido de ovário, isso aqui é um tumor de ovário, e a paciente estava já toxêmica, porque isso começa a sofrer necrose, e vocês podem observar que tem várias torções em torno dele. É como se ele apodrecesse, isso forma muita toxina. Teve uma que eu e o Carlos fomos operar, que chamaram a gente nos plantadores há muitos anos, a gente chega, era como se fosse uma gravidez gemelar. O paciente estava na semi-intensiva, falou assim, ó, vai morrer. Né? Aí eu conversei com a família, se vocês autorizarem, eu entro. Se não operar, vai morrer. Eu entro e de repente é possível retirar isso. Aí eu entrei, eu e o Carlos Henrique, e a hora que abri, era um tumor de 12 quilos, né, cara? 12 quilos e que estava torcido. Ele estava sofrendo necrose e muita toxina, já estava com problema, estava até com dopa, com um montão de drogas vasoativas para manter. A gente entrou, operou, no outro dia essa mulher, como a gente às vezes usa esse termo de medicina, estava jogando bola, conversando, a luz estava ótima. Agora tem que ter coragem, né, para entrar, falar, tem a probabilidade de morrer durante a cirurgia é grande? Mas não tem outra opção. Eu acho esse ano, nós tiramos uma paciente de 43 anos, do digesto, com mioma. Ela parecia uma gravidez de 40 semanas, um fundo de útero de 42 centímetros. Essa paciente foi lá, tiramos o útero, tinha mioma. 20 quilos. 20 quilos. Eu tenho as fotos, se de repente tiver a oportunidade, a gente coloca de ovário. A incisão foi do pubis a cicatriz de corte. Acho que você entrou também. Eu entrei. Professor, prolapsos não tão exuberantes, prolapsos uterinos menores. Mesmo assim tem que retirar? Não, o prolapso é que a gente vai ter a aula sobre isso lá no momento cirúrgico. Você tem prolapso de primeiro, segundo e terceiro grau do útero. O primeiro grau é quando o colo vem até a fúrcula vaginal. De uma forma bem simples, né? Você vê o colo e às vezes quando ele ultrapassa, só o colo que ultrapassou,
chama de segundo grau. E terceiro grau, quando até o fundo do útero, ou prolapso total, até o fundo do útero, como aconteceu aqui. Mas até o ovário já está ali, você consegue retirar tudo. E quem nunca teve filho, existe uma condição que é a espinha bífida que pode levar, né, a esse prolapso. Então, uma jovem nunca teve filho, está com prolapso uterino, você tem que suspeitar de uma espinha bífida, que acaba o quê? Não ocorreu a inervação suficiente, o que mantém um tônus de uma musculatura e ligamento, é isso aí. Né? Se não tiver inervação, atrofia tudo. Tem uma classificação que Israel adora, mas que cai muito É horrível. que é prolapso dos órgãos pélvicos. POP, POP-Q. Prolapso dos órgãos Ele coloca na prova o pélvicos, retiro. POP-Q. Então, essa é uma classificação diferenciada que a gente vai dar para vocês aqui. Em termos assim, que as pessoas acham que isso é didático, né? É alguém que não tem o que fazer lá na sociedade, que coloca aquilo, mas em termos cirúrgicos, é isso. O colo chegou até a fúrcula. Primeiro, qual é a conduta? Se não tem filho, você vai fazer só uma traquelectomia e tentar encurtar o paramétrio para esse útero subir para engravidar. Né? Se já tiver prole constituída, se não quiser fazer a cirurgia muito ampla, a gente faz aqui a traquelectomia, a cirurgia de Fothergill. O dono de Fothergill. Então,